Muito bem, então vamos a mais um vídeo do nosso Vocabulary Builder, onde a gente vai aí construir nossa base de vocabulário, palavras, expressões, gírias, etc. Vamos lá, a expressão de hoje é to be back to square one. To be back to square one. O que significa essa expressão? Vamos traduzi-la primeiro. Ela significa estar de volta à estaca zero. Sabe quando você fala isso em português? Faz um monte de coisa, tal, só que aí acontece alguma coisa que leva para o começo do processo de novo, né? Como se os seus esforços tivessem sido inúteis. Então você faz e retorna ao início do processo. Vamos analisar a expressão antes de dar alguns exemplos. Então, to be, né? Muito simples. To be é o verbo que significa estar, ser, estar, né? Aqui é estar. Back significa de volta, to be back, estar de volta. E square, aqui que entra o interessante, né? O square one. Square one seria o quadrante ou quadrado zero. Quadrado zero. Perdão, quadrado 1, confundindo com o português. Quadrado 1, né? A gente fala estaca zero, eles falam quadrado 1. E por que eles falam quadrado 1? Isso é uma parte interessante do idioma. Você não entender, não só decorar ali as expressões, mas entender por que eles falam daquele jeito. E não é literal a tradução, já deu para perceber, né? Square não significa estaca, square significa quadrado ou quadrante. Isso aí vem dos comentários de futebol da década, lá da década de 30, de 40 e tal. O que os comentaristas faziam? Eles faziam, né? Eles dividiam o campo de futebol em quadrados. Quadrado 1, 2, 3, 4. Para quê? Para localizar, para dividir a posição. Imagine você ouvindo futebol pelo rádio. Você não sabe a posição ali dos jogadores. Então, tinha lá o quadrante 1, quadrante 2, square 1, square 2. E aí, para identificar a posição dos jogadores, eles iam falando, avançou no square 1, avançou no square 2, e aí vai. Quando eles falavam to be back to square 1, be back to square 1, estar de volta ao quadrante 1, qual que é o quadrante 1? No campo de futebol você tem, né, 2 gols ali. O quadrante 1 é aquele do seu gol, não onde você faz gol, do gol do seu time, onde está o seu goleiro. Aquele é o seu quadrante 1. O quadrante 1 do outro time, obviamente, vai ser o outro. Então, o cara ia lá, né, fazia uma série de jogadas, o time ia lá fazer uma série de jogadas, uma série de passes, uma série de dribles, chegava na boca do gol do oponente, chutava, dava alguma coisa, errava, ia para fora e tal. Perdia a bola no começo, né? O goleiro de lá pegava e chutava com tudo do outro lado. O que acontecia? Os jogadores voltavam para o quadrante 1. Eu ia falar 0 de novo. Voltavam para o quadrante 1. Ou seja, eles retornavam para o início do campo. Quer dizer, depois de todo aquele esforço, de toda aquela jogada, tudo aquilo, voltamos para o quadrante 1. Retornamos para lá. Então, isso virou uma expressão que se refere a não conseguir concluir alguma coisa apesar dos esforços, e aí você tem que voltar ao início do procedimento, do processo. Virou isso, virou nosso de volta à estaca zero. Então vamos lá, um exemplo simples aqui, né? Como sempre, as expressões elas são dadas, quando as expressões começam com um verbo, elas são dadas com o verbo no infinitivo. Então, to be back to square one. Vai ser sempre assim, to alguma coisa, tal. Essa vai ser assim que vai ser dadas as expressões nos livros, tal, nos sites, tal. Mas você vai conjugar isso aí, obviamente. Então, a gente pode falar assim, besides all our work, apesar de todo o nosso trabalho, o nosso esforço, we are back. Epa, escapou o texto aqui. We are back to square one. We are back to square one. Apesar de todos os nossos esforços,
do nosso trabalho, nós estamos de volta à estaca zero. Assim como o jogador lá que se esforçou, por fim teve que retornar porque não saiu o gol, não teve o resultado esperado, né? Não alcançou o objetivo com todos os esforços. E é óbvio, você pode conjugar isso. Então, você pode falar, por exemplo, no passado, né? A mesma frase, besides all our work, we were, nós voltamos, né? We were back, nós estávamos de volta à estaca zero, square one. We were back. Você pode usar no futuro, por exemplo. Vamos por aí. Vamos por em outra pessoa também, né? Vamos por na terceira pessoa do singular. If he... não, vamos pôr na segunda do plural. If you do this, se você fizer isso, you'll be back to square one. Se você fizer isso, você estará de volta, você voltará à estaca zero. Você estará de volta ao quadrante 1. E aí vai, né? Você vai conjugando de acordo com o tempo verbal, com a pessoa que você... Pessoa gramatical, né? Qual você está se referindo. Coloca a situação anteriormente, né? Como lá antes, apesar de todo o nosso trabalho, estamos de volta à estaca zero. Ou se você fizer isso, você estará de volta à estaca zero. Beleza? Então, esse foi mais um vídeo aí do nosso Vocabulary Builder. Fica a dica para vocês aí anotarem isso, construírem um dicionário próprio e frequentemente retornar a ele, consultar ali para ver se você consegue lembrar do que significa as expressões. Então, você pode colocar a expressão, deixar um espaço ali para você pôr alguma explicação, alguns exemplos e deixar uma tradução lá embaixo para você olhar a expressão. E antes de consultar o resto, de ver a explicação, só bater o olho na expressão e saber se você consegue explicar para você mesmo o que ela significa, se você se lembra do sentido dela e se você na hora ali consegue montar algum exemplo. Beleza? Então é isso, obrigado e até a próxima.